Bom, pessoal, vamos começar a aula, então. Começou a gravação, então boa noite oficial aí a todos. Vamos, conforme a gente havia combinado anteriormente, o que eu vou fazer? A gente vai dividir a aula em três partes. A primeira parte, eu vou trabalhar com o comando fprintf no Octave direto para vocês, que não é que faltou da última aula, de forma proposital eu deixei vocês trabalhando na aula passada apenas com os comandos de entrada e saída e operações básicas, né? A gente fez basicamente, pedia um dado na tela do Octave e já fazia alguma operação matemática com ele e dava o display, usava o comando disp para dar o display na tela também. Então, para finalizar essa parte, o que a gente tem que fazer é trabalhar com o comando fprintf. E a gente vai fazê-lo agora, tá certo? Por quê? Porque o display não te dá nenhuma possibilidade de formatação da tua saída. O que seria uma formatação? Você colocar, por exemplo, o unir bananas lá com maçã lá do Scratch que a gente fazia. A gente unia dois blocos. Formatar uma saída é do tipo assim, ó, o nome do funcionário é uma variável, daí a variável, o nome do funcionário, por exemplo, Paulo, daí vai aparecer no vídeo lá, o nome do funcionário é Paulo, sendo que a primeira parte a gente formata, escreve através do comando fprintf, e a segunda parte ele vai ecoar apenas o valor de uma variável. Se for uma variável caractere, ele vai botar um caractere, uma string. Se for uma numérica, ele vai botar, obviamente, um numérico. E o numérico ainda pode ser um inteiro ou ainda pode ser um real, o famoso número com vírgula. É justamente esses conceitos que a gente vai mostrar no comando fprintf. Eu acredito que todos estejam vendo a minha tela. Então, nós vamos para o Octave, como de costume. Tá tranquilo o tamanho da fonte aqui, pessoal? Vocês conseguem visualizar aqui o código que eu estou com o mouse? Deixa eu ver aqui. Alguém me dá um retorno, por gentileza? Sim. Obrigado, Jefferson. Então, vamos voltar lá para o Octave. Pois bem, eu coloquei aqui um comentário, pessoal, no início, botei, aliás, todos esses... clique para reconectar, isso que é o chato. Só um minutinho, pessoal. Ele faz isso, você já deve ter observado, vocês ficam um certo tempo sem usar o Octave, ele desconecta. Bom, mas vamos lá. De início, depois eu coloquei exercício 1, exemplo fprintf. Este exemplo, assim como todos os códigos resolvidos da aula passada, eu coloquei no Classroom, tá certo, pessoal? Eles estão aqui em... Assim que liberar, já deve ter liberado aqui. No slide da aula de hoje, junto estão os... Não, perdão, não estão na aula, estão junto com a lista de exercício. Junto com a lista de exercícios, que a gente vai comentar depois, estão exercícios da aula 1 zipado. Todo mundo sabe que é um zip, né? Ele só está compactado. Então, estão 6 exemplos lá, 6 códigos dos exemplos da aula passada, mais o código que eu vou explicar agora do fprintf. Então, eu já deixei justamente ele como um suporte, se vocês não conseguiram fazer, podem me perguntar à vontade, né, as dúvidas, sem problema, inclusive da aula passada. Mas, se tiverem dificuldades, também isso aqui é um guia para vocês resolverem depois essa lista que a gente vai falar sobre desvio condicional. Vocês não têm desvio condicional ainda, eu não passei. Eu vou fazê-lo depois. Eu só quero dizer que aqui, junto com esses exercícios zipados, está este código aqui, exemplo do fprintf. Pois bem, como vocês já sabem aqui, o ambiente, acho que todo mundo já sabe, tem que dar um login, né, só para quem está caindo de paraquedas na aula de hoje, né, vocês devem usar o Octave no ambiente online, vocês devem fazer o login aqui nele, eu estou com o meu login certinho, e o que vocês devem fazer? Aqui vocês devem criar um código, um scriptzinho, só que diferentemente lá do Scratch, aqui a gente está usando comandos. Então, no início eu expliquei para vocês que quando você coloca um %, o MATLAB ou o Octave, grande parte das linguagens de programação de alto nível, elas interpretam o que está depois do %, como comentário. O que é um comentário? Literalmente é o que a palavra descreve. Você está comentando algo que não tenha importância para o programa sobre a ótica da execução. Ele vai ignorar essas linhas, tanto que elas estão em roxo.
aqui tem 4 comentários, aqui embaixo tem outro comentário. Vocês podem ver que as demais ficam ou brancas, ou verde, quando é uma string que vai sair no teclado, e etc e tal, tá certo? Pois bem, nos comentários eu coloquei, esse programa é um exemplo do uso do fprintf. Para quem já programou em C, é utilizado o fprintf também na linguagem C, em outras várias linguagens com a mesma sintaxe. Sintaxe é como a gente escreve o comando, tá? Semântica é o significado dela. Então, a sintaxe do fprintf se escreve fprintf junto, abre parênteses, e daí tem uma série de comandos que você tem que dar parâmetros para você passar para esse comando. A semântica do fprintf é o seguinte, o significado, o que ele faz, isso a gente chama de semântica. Ele vai dar um print na tela. O que é print? Vai aparecer aqui na parte de execução, ou na parte de command, tá certo? Pois bem, o fprintf tem alguns parâmetros que eu já deixei comentados aqui. Vamos passar rápido, porque isso é interessante a gente fazer lá no fprintf, mas já fica documentado. Mostra ou ecoa ou printa na tela um decimal. Então, por exemplo, um exemplo de decimal é ele mostrar 10 na tela. F é de ponto flutuante ou float, tá? Ele mostra o que? Um número real. O 10 poderia ser mostrado como 10.20, tá certo? Eu tenho, inclusive, depois como definir quantas casas depois da vírgula eu quero que ele mostre. Mas se eu botar como decimal, só vai mostrar o inteiro. Se eu botar float, ele vai mostrar a parte fracionária também. E se eu colocar S, ele vai mostrar uma string, por exemplo. Entre com o nome, João, ele vai apresentar o caractere, ou o conjunto de caracteres, que é uma string em computação chamado João. Pois bem, são esses 3 parâmetros que a gente vai trabalhar com fprintf. Vai fazer mais sentido depois quando eu mostrar. Os outros 2 comandos, vocês estão carecas de saber, né? Clear screen e clear all. Clear screen limpa a tela, clear all limpa todo o ambiente dessas variáveis aqui, ó. Por exemplo, a ANS é o acrônimo de answers, a gente já falou, e ela é uma variável default que sempre existe. Todas as demais variáveis, por exemplo, aqui nome, número, elas vão estar neste ambiente quando forem ecoados para cá, ou quando eu fizer uma atribuição a elas. Legal. O que eu vou fazer aqui nesse exemplo? Uma coisa bem simples. Inicialmente, eu vou pedir para entrar com o nome. Aqui já vai a primeira novidade da noite. Até então, a gente usava o print até aqui onde está o meu cursor. Estão vendo esse cursor? Até aqui a gente fechava o parêntese e dava um ponto e vírgula. Vocês, por quê? Porque vocês sempre jogavam um numérico nos exemplos da aula anterior até então. Quando você quer usar um caractere, ou a gente chama uma string, que nada mais é o que um conjunto de caracteres, se chama string. E a string é representada por um S, que é justamente a inicial de string. Então, o que a gente faz? Para o MATLAB e para o Octave, quando eu quero armazenar uma string, um texto, leia-se assim, em uma variável, no meu caso, nome, o input tem que vir acompanhado com esse Szinho neste formato. Nesta sintaxe. Como é a sintaxe? O input normal, abre parênteses, abre aspas, escreve o que você quer colocar na tela, a gente já vai rodar isso aqui, e depois você fecha aspa, vírgula, S, aspas, S, fecha, parênteses, e ponto e vírgula. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a entrada desta minha variável nome é do tipo string. Então, o que acontece? Se eu não botar esse S e tentar fazer... Vamos tirar. Vou tirar esse S aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, dar um Ctrl C, tirar, e vou executar para vocês verificarem o que vai acontecer se eu entrar, por exemplo, com um nome aqui. Entre com o nome, mas eu não falei que era uma string. Eu vou entrar com o nome Paulo. Eu vou dar o Enter, o que vai acontecer no meu programa? Erro, Paulo não definido, tá? Então, o que ele está dizendo? Ele está me dizendo na linha 1, coluna 1, que eu tenho um problema. No problema na entrada. E aonde está o erro? Na linha 8. Na linha 8, aqui, o que acontece? Eu não defini que este nome é uma string, e ele me deu um erro. Eu só posso entrar, vou rodar de novo, valores numéricos. A gente não tinha
percebido isso, o nome ditado foi, tá? Eu deixei o fprintf aqui embaixo. Desculpa, eu esqueci de colocar, de isolar. O que a gente fez, então? A gente tentou entrar um número, funcionou. A gente tentou entrar um caractere, não funcionou. Por quê? Porque o meu meu input, não estava adequado com a entrada que eu pretendia. Então, recapitulando, para mim entrar com uma string, eu tenho que passar o parâmetro fecha aspas, vírgula, abre aspas, coloca um S e fecha novamente aspas e pronto. Agora vou salvar, vou rodar. Primeira coisa, eu posso aqui jogar um número para dentro de um caractere, ele aceita. Ah, mas então eu posso usar sempre caractere? Não. Ele atribuiu à variável nome uma string, só que esta string é um conjunto de caracteres chamada 23. Fazendo uma analogia bem grotesca, seria tipo eu chamar alguém pelo nome 23, não o numérico 23. O que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês fizerem uma operação com o nome, não vai funcionar nome mais 4, porque tu está somando uma string texto com um número. Então tem que tomar esses certos cuidados. O MATLAB e o Octave não vão te avisar, tu tem que saber disso. Tu só usa string quando você está manipulando strings, nomes, tá ok? Obviamente que isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês que ele aceita, no entanto, vai ter esse problema. Você vai ter problema em fazer operações matemáticas com a variável nome. Então, porque não tem sentido, né? Fazer uma operação matemática com um texto. Vamos rodar de novo agora. Qualquer momento me interrompam, pessoal, se vocês não estão entendendo. Entra com o nome. Eu vou botar Paulo, vou dar um Enter, e ele botou o nome digitado foi Paulo. Claro. Por que apareceu essa mensagem aqui? Porque logo depois do input aqui, pessoal, eu tenho meu fprintf, que é a formatação da saída, onde eu coloquei um /n, tá? Depois eu explico o /n, por enquanto engulam, tá? O nome digitado foi %s. Então, o nome digitado foi, apareceu %s dentro da aspas, esquece o /n. Dentro da aspas, vírgula nome. Ele vai substituir o nome por o espaço que estiver aqui no %s. Por isso que ele colocou o nome digitado foi Paulo. Então, ele colocou o conteúdo da variável que eu peguei anteriormente com S para este espaço. Logo depois do foi, ele grudou o Paulo. E eu poderia colocar mais coisas. Aqui vai aparecer Paulo. Paulo, e aqui continua. Continua. Não tem o menor sentido isso, mas só para mostrar para vocês que vocês podem formatar a saída de vocês com o %. Se tiver 3, 4, coloca mais uma vírgula e segue o baile. Não tem o menor problema. Tá certo? Então, eu vou salvar e vou mostrar para vocês. Vai pedir para entre com o nome, vou de novo entrar com Paulo, vou dar Enter, ele botou o nome digitado foi, %, procurou a primeira variável, preencheu Paulo e continuou a string, aqui continua, aqui continua. Agora, vamos explicar o que é esses /n. /n nada mais é o que, pessoal, antes de começar a digitar o nome, ele dá uma linha em branco, ó, ele salta uma linha e começa a escrever. E depois, no final, ele salta outra linha e te devolve para cá se o programa continuasse. Se eu tiro isso aqui, olha aqui, ó, aqui tinha uma linha, verificaram? Vamos ver o que ele vai fazer? Vai pedir para entrar com o nome Paulo, e logo em seguida ele botou o nome digitado, foi Paulo, e largou a prompt aqui. Se eu não boto esse aqui, ele fica piscando o cursor aqui em cima. Essa é a única diferença. Isso aqui é para saltar uma linha. Então, fica a critérios. Ah, e se eu quero saltar duas linhas? /n, não precisa nem espaço. Salva, roda, Paulo, saltou duas linhas. Pronto. Aqui ele salta antes de escrever, aqui depois do Paulo, né, que vai sair aqui, continua, ele vai saltar mais uma linha. Aqui a gente não está visualizando, mas se tivesse mais alguma instrução, a gente iria verificar que ele saltou uma linha. Até aqui, tranquilo, pessoal? Até aqui, posso continuar? Tá entendido isso? Ok. Sim. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Então, aqui eu vou colar o restante do código, só que eu vou tirar esse aqui, continua, que é para matar, né?
Esse código, não se estressem, que tem lá, já falei, para quem chegou agora. No segundo momento, o que eu fiz? Eu pedi um número, já que o número vocês estão verificando que eu não entrei com Szinho. Por quê? Porque efetivamente o número eu não preciso, tá certo? Então eu pedi para entrar com um número, e daí eu dou um F no número, que é dar um Enter na linha, o número digitado foi %d. %d se refere a mais, né? Se refere a decimais, tá certo? Por exemplo, eu digito 10, vai aparecer só o 10. Ah, que novidade, é o decimal. Sim, mas se eu tivesse posto um F aqui, ele botaria 10.00. A gente vai ver. O decimal, ele vai me mostrar um número inteiro apenas, certo? Então, ele vai me mostrar o nome, por exemplo, se eu digitar Paulo, 34, ele vai aparecer, o número digitado foi 34, e aqui embaixo eu fiz uma composição dos dois. O que é composição? Mostrei o número e o nome e o número. Como eu fiz, fprintf, abre espaços, dá uma linha em branco, o nome digitado foi %s. %s vai pegar a primeira variável depois da vírgula, que é o nome. Vai jogar para cá. E o número foi %d, porque decimal para o número. Vai pegar o quê? Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo. Logo, ele vai pegar o segundo depois da vírgula. Primeiro, segundo, número. Se tivesse mais, aqui era só botar vírgula e botar tantas quantas forem as... Eu estou apontando aqui, desculpa. Tantas quanto forem efetivamente as minhas variáveis. Obviamente que para cada variável vai existir um %, ou S, ou D, ou F. Vamos mostrar o D primeiro aqui para vocês. Vou rodar, vou salvar aqui. Vou rodar, vai me pedir o nome, né? O Paulo, e o número 34. Então, o que ele colocou? O nome digitado foi Paulo, e entre com o número 34, o número digitado foi 34. E aqui o último, pessoal, ele jogou os dois, ó. O nome digitado foi Paulo, %s, nome, Paulo, e o número foi %d, 34. Agora, por exemplo, se eu quero botar um float aqui, tá? Vou botar aqui F. Vamos rodar ele, salvar, fazer a mesma coisa, rodar, tá? Qualquer coisa aqui, número 34. Agora não aparece mais 34, apareceu 34 seguido por 2, 4, 6 casas depois da vírgula, que é o default dele, é o comum. Como assim o comum, Paulo? E logo depois ele apareceu só 34, porque aqui embaixo eu só botei D, ó, para aparecer o número. Eu botei F, ele quer o float, o número com vírgula. Quando eu não apresento quantas casas eu quero depois da vírgula, ele me dá 6 casas como default, como padrão. Ah, mas fica feio, 6 casas. Fica, eu também acho. Então, daí vocês fazem o seguinte, vocês vão dar um ponto 2F. O que é ponto 2? 2 casas depois da vírgula. Se eu quero 4, ponto 4. Se eu quero 8, ponto 8. Tá certo? Vou salvar. Vou rodar. Vai aparecer de novo. Vou botar qualquer coisa aqui, 34. Apareceu 34,00, porque eu solicitei 2 casas. Se eu boto 4, vai 4. Se eu boto 6, vai 6. E assim sucessivamente. Tá ok? Ah, posso botar 0? Até vai funcionar, mas então bota decimal, que é a mesma saída, porque ele não te dá depois da vírgula. Isso aí vocês vão se acostumar. E aqui embaixo ele continuou, pessoal, 34, porque eu não pedi ele com float, eu botei ele efetivamente aqui com decimal. Pronto, vocês estão sabendo agora com que a gente já trabalhou. Entrada de dados, que é o meu input, sendo dados numéricos ou sendo dados caracteres. Se são caracteres, eu adiciono vírgula, entre aspas, aqui o S. Só isso. Se for só numérico, independente seja inteiro ou decimal, tá, pessoal? Eu não preciso fazer nada no input. E, efetivamente, operações matemáticas, ali a gente já viu na semana passada nos exercícios, e tem todos eles também resolvidos ali no Classroom para vocês. Mas, basicamente, são as operações, adição, subtração, e, efetivamente, as outras, tá? A gente só fez isso na aula passada, e a gente só usava o display, e se vocês se recordam que o display eu tinha 2 possibilidades, ou eu dou um display numa variável, por exemplo, número, ou eu posso dar um display efetivamente em um texto, que está entre aspas. Eu não conseguia, assim,
eu não conseguia combinar as duas coisas. Ficava aquela coisa, eu tinha que escrever, o nome que você digitou foi, daí na outra linha saía a variável nome, por exemplo. O fprintf é mais econômico, ou mais dinâmico, aliás, não econômico. Ele efetivamente consegue combinar caracteres com variáveis, e eu posso definir, eu posso tipar as minhas variáveis, se eu quero uma saída do tipo string, uma saída do tipo numérico, seja ele decimal, ou seja ele ponto flutuante com f. Essa que é a vantagem. A tendência é vocês usarem só o fprintf, tá? Porque daí vocês conseguem ter esse padrão aqui. Pode usar o display? Pode, mas combinações não são permitidas. Tu tem que dar 2 comandos com o display. Qual a diferença de um para o outro? Somente essa. No fprintf, tu pode tipificar, tu pode formatar a tua saída. No display, tu só dá um display de uma string, entre aspas, ou de uma variável, seja ela numérico ou alfanumérico. Eu não formato nenhuma saída. O display é tosco, simplesmente vai mostrar para ti a variável ou o que você digitou entre as aspas. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Vamos acordar, vamos lá. Me respondam. Estamos tentando. Estamos tentando? Eu fico... Ah, tudo certo. Eu fico nessa agonia porque eu quero saber se vocês estão aí, só estão com as fotinhos aí. Eu já estou enjoado de ver tanta foto, né, cara? Eu estava brincando essa semana. Gente, eu acho que eu vou ter que precisar ir para uma aula ver gente, efetivamente dar aula para gente, né? Porque a gente fica numa agonia... Ó, alguém caiu fora. A gente fica numa agonia porque a gente não sabe se vocês estão ouvindo, se vocês estão entendendo, se vocês estão aí. Então, por isso que eu faço essas brincadeiras às vezes, né? Dar uns gritos aí. Pois bem, pessoal. Posto essa primeira parte, o que a gente tem que fazer agora? Qualquer momento, de novo, né, qualquer dúvida, vocês param e me perguntam. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com o segundo conceito. De novo, a gente fez só a parte de entrada de dados e operações básicas na aula passada. A gente vai trabalhar só com desvios condicional hoje, simples, encadeado, e também com os operadores, ou IE, tá certo? Que vai ampliar bastante a gama de vocês da programação. E depois eu tenho que trabalhar o conceito de laço, tá? Que isso vai ser na próxima aula, tá? Daí a gente encerra essa parte de programação com esta... faltaria, evidentemente, eu trabalhar vetores e matrizes ainda, mas a gente não trabalha nessa parte introdutória, tá? Mas então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou jogar os slides para vocês, vou dar em modo full screen, e daí eu vou explicar tudo primeiro no código aqui, através do slide. Depois a gente vai aqui para o MATLAB, desculpa, nós vamos para o Octave e a gente vai rodar os exemplos. E daí depois, na terceira parte, vocês vão fazer os exercícios, tá ok? Então vamos lá. Vou botar aqui em tela cheia, vai demorar um pouquinho aqui para estabilizar para mim. Pronto, eu acredito que vocês já estão vendo os slides, correto? Alguém por áudio, por exemplo, por gentileza, me dá um ok? Daí eu começo. Sim, professor. Obrigado. Pois bem, como a gente falou, então, pessoal, a segunda parte, essa aula 2, a segunda parte do Octave, a gente vai trabalhar com o desvio condicional. Nada de novo. Se vocês buscarem pela memória de vocês vão ver que são exatamente os mesmos slides que eu usei lá no Scratch. Então, por isso que eu não vou gastar tanto tempo explicando para vocês o que era o desvio condicional que a gente já viu. Mas o que era esse desvio condicional? É quando você vai fazer um desvio da ordem natural e cronológica dos comandos que você estava fazendo. Então, a gente chama isso de desvio condicional. Por que condicional? Porque ele tem uma condição para acontecer. Do tipo assim, ó, se está obstruída essa linha de trem, vai pela linha da esquerda. Ele está fazendo um desvio do que seria uma rota normal. Isso a gente bota uma condição. Como a gente faz uma condição? Até então, o desvio condicional no Scratch era aquele famoso bloquinho laranja, né? Se acontecer uma condição, você faz isso. Se não, você faz isso. Também poderia ter só um ser simples, né? A gente sempre começa com o complexo, depois trabalha com o simples.
Então, ele tem um se uma condição é satisfeita, for verdadeira, ele faz isso. Se essa condição não for satisfeita, ou seja, ela é falsa, ele faz este trecho de código. Agora, a gente não usa mais esse bloquinho, a gente usa simplesmente o se na língua inglesa, que é o if. Então, if uma determinada condição, o programa vai executar esta instrução ou as instruções que estão entre o if e o else. O else é uma tradução do senão. Se esta condição não for verdadeira, ele cai no senão. Se não é verdadeira, ou se não é, porque ele é falso, daí ele vai executar o que está nesta linha ou nestas linhas entre o else e o end, tá? Eu tenho um se e eu tenho um end, então, condição, o programa entra aqui numa rota normal, encontra uma condição, ou ele faz um desvio condicional para cá, ou um desvio condicional para cá. Ele entra aqui se a condição é verdadeira, e ele entra aqui se a condição for falsa. Mesma coisa que isso aqui, só que isto era gráfico, isto é uma sintaxe não gráfica, mas textual, com comandos. Isso aqui é programa, isso aqui é algoritmo. Nós tínhamos um problema, usamos os blocos do Scratch para resolver um problema de uma linguagem algorítmica, agora nós estamos jogando uma linguagem de programação. Aquela brincadeira que eu faço. O que é o problema? Qual é o maior trabalho? Resolver o problema. Você resolveu o problema, fez o algoritmo. Aqui tu usou o Scratch para resolver ou para ver se o teu algoritmo rodava e rodava ok. Agora tu vai resolver ou vai implementar o teu algoritmo através de uma linguagem de programação utilizando esta sintaxe. If, else, end. Tem que ter o else? Não, a gente vai ver já na próxima transparência, que é justamente o desvio condicional simples. O desvio condicional simples é quando você só tem uma condição e só vai ser executada uma determinada parte de código, uma linha ou várias linhas que estão aqui dentro, lá no Scratch, se essa condição era verdadeira. Se essa condição não era verdadeira, era falsa, o que a gente fazia? A gente dava um desvio condicional, ele continua aqui embaixo nas outras instruções do programa, ou nos outros blocos do programa. Era assim que a gente trabalhava no Scratch. No desvio condicional simples, o equivalente, no caso do Octave, é o if, sem o else. Então, se a condição for verdadeira, o que é a condição? A maior que B, A igual a 5, qualquer condição aí com um operador lógico. A gente vai ver os operadores lógicos depois. Então, se essa condição é verdadeira, ela vai efetivamente executar a ou as instruções que estão entre o if e o end. Se essa condição for falsa, ele vai saltar para o próximo comando depois do end. Aqui não tem, obviamente, nada, mas poderia ter um resto de instruções. Tudo isso aqui, pessoal, obviamente, está explicado nesse slide. Eu estou passando rápido porque, em tese, isso aqui não é nenhuma novidade. A gente só está fazendo traçando o paralelo do que eram os blocos no Scratch para o equivalente no comando no Octave. Depois a gente vai ver isso no código. Ou depois é agora, tá? No próximo slide. Então, aqui eu brinco, né? Vamos para o Octave, mas a gente vai depois, porque senão eu tenho que tirar ele do modo de apresentação, ele demore lá no Octave. Depois a gente vai fazer isso. Mas o que é o nosso primeiro exemplo? Aquele exemplo clássico. Crie um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos, A e B, tá? Faça a operação de soma entre os dois valores e apresente o resultado somente se esse valor for maior do que 10. Então, o que eu faço? Entrada de dados, processamento, saída. Entrada de dados, entra com a variável A e B. Atribui a soma de A mais B em X. Verifica se X é maior que 10. Se o X for maior que 10, dá um fprintf nele. É isso que eu tenho que fazer. Então, aqui está o Scratch. Aqui está os passos. Entrada de dados, em azul aqui, ó. Pergunte o valor de A, pega a resposta e joga para dentro de A. Qual o valor de B? Pega a resposta, joga na variável B. Pega a variável X e dentro de X vai o quê? A soma de A mais B. Depois vocês verificavam se X é maior que 10, diga X. Se X não é maior que 10, ele vai para o próximo item que não tem. Não vai fazer nada.
Isso a gente cansou de fazer, a gente viu que era super fácil. Agora o equivalente, se isso aqui é fácil, isso é mais, porque vai ficar mais sintético aqui ainda. Limpa a tela, limpa as variáveis, clear all, e pede o que é x igual a 0. Eu botei aqui %, inicializa a variável, comentário. Por que eu botei x igual a 0? Só para mostrar para vocês, às vezes a gente fazia isso lá no Scratch, você recorda que a gente botava mude 0 para A, joga 0 para dentro de A. O que é? A gente chama de inicialização. Tenho que fazer isso? Não precisa, mas é uma programação mais elegante, porque no momento em que tu faz x igual a alguma coisa, tu já está criando a variável aqui embaixo. Mas ele fica de uma programação mais elegante, tu inicializar as tuas variáveis, para te ter certeza que ela não tem sujeira, que ela não tem outro valor. No momento em que eu faço essa atribuição, eu já estou queimando esse valor, mas, de novo, é uma forma de você deixar mais didático, mais legal, mais legível o teu programa. A primeira coisa eu movi 0 para x, que era só para inicializar essa variável. Logo em seguida eu fiz um input no A e um input no B. Input você já sabe. Como ele é numérico, eu não preciso nem botar o Szinho lá. Se fosse uma string, um nome eu precisaria. Input entra com o valor de A, input entra com o valor de B. Valor de A tu joga em A, valor de B tu joga em B. Processamento, que efetivamente é isso aqui, ó, essa parte aqui, que eu tinha lá, puxava lá um operador verdinho, daí eu botava a variável A, botava mais B. Então, o que eu faço? A variável x recebe A mais B. Isso a gente fez na aula passada. Ponto e vírgula é para não ecoar, vocês podem ver que eu uso ponto e vírgula em todos. Tá? Precisa usar? Não, se tu não botar vai funcionar, mas isso aqui já vai aparecer se não botar o ponto e vírgula, o valor de x lá na prompt de comandos. Então, por isso que eu faço. Então, ele pegou, digamos, hipoteticamente, entrei com o valor 3 em A, 2 em B. 3 mais 2, 5. 5 vai para x. Logo em seguida, ele faz o desvio condicional, esse bloquinho aqui laranja. Condição. X é maior que 10, no meu caso eu botei 2 e 3, hipotético. 2 mais 3, 5. 5 é maior que 10? Claro que não, né? Então, ele vai fazer o quê? O que tiver depois do end. Ele não vai entrar entre o if e o end, que no meu caso era um fprintf. Mas vamos lá, vamos fazer um valor maior que 10. Entra com o valor de A, 7. Entra com o valor de B, 7. 7 mais 7, 14. Então, jogou 14 para o x. Se 14 é maior que 10, ainda é, né? 14 é maior que 10, ele vai entrar aqui, é verdadeiro, vai dar um fprintf, que é o quê? O comando que ecoa na tela. O valor de x é igual ao %d, nome da variável x. Então, ele botou, o valor de x é 14, porque é 7 mais 7 que eu entrei na minha entrada hipotética aqui. Pronto, acabou o programa. Está resolvido o problema. Então, isto é um desvio condicional simples, em que eu não uso else. Professor, Sempre. Oi. Depois do if ali na mesma linha, não precisa do ponto e vírgula? Não. Porque o comando do if começa aqui e termina aqui. E ele não tem necessidade de botar ponto e vírgula aqui. Tu poderia botar um nem ponto depois do end ou não? Não. Tá. Não precisa. Assim, poderia botar, não vai fazer diferença. O que faz a diferença, pessoal? Isso confunde bastante no início vocês. Se você faz esse tipo de inicialização lá, depois me lembra de mostrar isso. É Maurício, né, que está falando? Me lembra de mostrar, se eu colocar x igual a 0 e não botar o ponto e vírgula, quando ele é interpretado, que o MATLAB Octave é uma linguagem de interpretado, ele vai passar esse comando e vai fazer mover 0 para x e não bota o ponto e vírgula, ele ecoa na tela. Quando eu boto o ponto e vírgula, não ecoa. Esta é a única diferença. Então, às vezes eu coloco, não vai um comando do tipo if, depois tu vai usar o while, for, ele não precisa levar o ponto e vírgula. Tá? Não é obrigatório. Depois a gente pode fazer esse teste lá, eu vou botar, posso até botar aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, a resposta seria essa. Continuando aqui, pessoal. O que eu vou fazer? O exemplo 2. O exemplo 2, nós vamos usar um desvio condicional simples. Então, o que é? Crie um programa que efetue a leitura do nome de um aluno, então agora a gente já vai entrar com o nome, né? A gente já sabe trabalhar com strings, né? E de suas duas notas. Realize a média é ótimo, a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado,
apenas se sua média for superior a 6. Então, olha só, eu já peço para entrar com um nome, eu tenho que usar um input com S, eu peço para entrar com 2 notas, faço a média aritmética simples dele, sumo as 2 notas e divido por 2. Se a média for superior a 6, que é o caso de vocês na Unijuí, dou a palavra aprovado. Se não for, não faz nada. É isso que ele está me dizendo, só quando é aprovado, não está me pedindo quando é reprovado. Então, aqui o algoritmo genérico, né? Obter o nome do aluno, obter as 2 notas, realizar a média, verificar se a média é maior que 60, mostrar o nome do aluno e a palavra aprovado. Eu nem pedi aqui o nome do aluno. Pedi? Ah, pedi o nome do aluno junto com a palavra aprovado, perdão. Tem que aprovar, tem que dar o nome do aluno. Aqui está o algoritmo genérico. Aqui está exatamente o algoritmo que a gente escreveu lá e colocou em blocos no Scratch. Entrada de dados na parte azul. Qual o seu nome, a sua primeira nota, a segunda nota. Nome, guarda em nome, primeira nota em nota underline 1, segunda nota em nota underline 2. A média vai ser a nota 1 mais a nota 2, dividido por 2 e joga na média. E logo em seguida, desvio condicional. Se a média for maior que 60, tem as histórias do junte, ó. Junte o nome com a palavra aprovado. Então, aquela história, hipoteticamente, o cara tirou 7,5 e 7,5, 7,5 mais 7,5, 150, 150 dividido por 2, 7,5. 7,5 75 é maior que 60? É. Então, o fulano que tu entrou com o nome dele, com aprovado, fulano aprovado, porque ele tem uma nota superior a maior que 60. Pronto, agora como a gente vai jogar isso aqui para o equivalente nos comandos? Depois eu vou jogar isso, só não, eu já falei para vocês de preguiça de sair do PowerPoint e ir para o Octave aqui, que demora bastante, eu optei por não ir. Mas a gente vai fazer tudo junto depois lá. Limpa a tela, limpa as variáveis, inicializa a variável média, que é uma das variáveis de entrada. Depois, o que eu faço? Eu peço a entrada do nome, como é um caractere, uma string, eu entro com o Szinho. Depois eu entro com a nota 1 e com a nota 2. Aqui eu botei entre com a primeira nota, botei de 0 a 100. Isso aqui é um lembretezinho, sabe? Porque sempre em média tem aquele problema. Eu entro com notas de 0 a 10 ou de 0 a 100. Então eu já dou um indicativo aqui para o usuário saber que ele vai ter que digitar uma nota de 0 até 100. Então entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, a primeira ele bota em nota 1, o segundo ele bota em nota 2, ele calcula a média com uma fórmula aritmética simples. Soma nota 1 mais nota 2, entre parênteses, divide por 2, joga o resultado em média. Se a média for maior que 60, ele vai dizer o aluno, %S, que é o primeiro depois do fechar a aspa, nome, vai vir para cá, que vocês digitaram, o aluno, o nome que vocês digitaram, está aprovado com a média %D. Nem estou botando float aqui, vou deixar a média cheia. Ele se equivale ao quê? A segunda variável, que é a média, que é o resultado da soma da nota 1 com a 2 dividido por 2. Pronto, está resolvido o nosso problema. Então, agora, a gente já sabe os comandos de entrada de dados, tanto numérico quanto de string, a gente já sabe fazer a manipulação matemática, os caracteres, as operações básicas, e a gente já sabe fazer um desvio condicional simples, baseado no que em uma única condição. Se ela é verdadeira, executa, se ela não é, ela salta para o próximo comando depois do end, que está em azul aqui, que não existe. Ou seja, termina o programa. E antes que vocês perguntem, o MATLAB não precisa um end de final de programa, tá? Ele não tem isso. Algumas linguagens têm isso. Tá? Ele precisa o end só para finalizar um comando. O if começou aqui e terminou aqui. É assim que funciona. Exemplo 2. Agora, depois a gente vai fazer tudo isso lá. Agora a gente vai trabalhar com o desvio condicional composto, tá? Então vamos lá, a gente já abordou o que é o composto. Nada mais é o que você tem quando a condição é verdadeira, ele entra na primeira parte, acima do else, entre o if e o else é o senão, só lembrando. E quando essa condição não for verdadeira, quer dizer que ela é falsa, então ela entra no senão. Todas as instruções ou a instrução que tem entre o else e o end. Isso tudo está explicado aqui. Isso aqui equivale a este bloco que a gente usava anteriormente no Scratch. Nenhuma novidade. Ainda existe aqui o diagrama de bloco das condições de desvio condicional composto.
Então, sempre, se é verdadeiro, ele faz uma determinada parte do código, se for falso, ele faz a outra parte do código, que seria o equivalente verdadeiro aqui, falso aqui. Nenhuma novidade. Vamos lá. Agora, eu iria pedir para vocês alterar o exemplo 2. O exemplo 2 era o exemplo anterior que você entrava com o nome, 2 notas, maior que 60, dava o nome do aluno, e a palavra aprovado se a tua nota fosse superior a 60, a tua média fosse superior a 60. Aqui eu peço para alterar esse exemplo e fazer o seguinte: altere o código do exemplo 2 para que ele apresente a mensagem se o aluno foi aprovado ou não. E em ambos os casos apresente sua média. Então vai ter que apresentar assim, ó. Vamos de novo. Nota no primeira nota 75, segunda nota 75, 75 mais 75, 150, dividido por 2, 75. Então, o aluno Paulo foi aprovado com a nota 75. É isso que ele pede? Ele nem pede a nota, né? O nome e a média do aluno pede. O nome, a média do aluno e o aprovado. Então, o aluno Paulo foi aprovado com a nota 70, com a média 75. Isso que ele está pedindo. Por exemplo, o Paulo não estudou, então ele tirou 4 e 4. 4 e 4, 8. 8 dividido por 2 dá 4, média final 4. O aluno Paulo foi reprovado com nota 4. É isso que ele está pedindo para nós. Agora, vamos resolver isso juntos lá no MATLAB, no Octave. Eu acho que agora a gente precisa levar isso lá para o Octave para vocês, que eu não resolvi isso no slide. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? A primeira coisa, a gente vai fazer a entrada simples dos dados, correto? Que é esta aqui, eu só vou deixar aqui no cantinho, sei que fica bem pequeno para vocês enxergarem, e eu tenho um programa aqui, mas eu acho mais interessante a gente começar do zero, certo? Então, vamos criar um novo aqui, vamos chamar de exemplo. Deve ter um monte de exemplo, tá? 111 aqui, esse com certeza não tem. Vou criar o meu exemplo 111, vou clicar nele aqui. Ele quer que eu salve primeiro isso aqui. Agora deixa eu carregar esse. Vamos salvar o primeiro. Vamos começar o exemplo 111. O nosso exemplo 111, pessoal, vai ser justamente esse código aqui que está no cantinho. Eu sei que para vocês é ruim de enxergar, mas não tem problema. Só relembrando, o nosso primeiro problema era pegar 2 notas A e B e pegar o nome do aluno. Aliás, primeiro de tudo era pegar só as 2 notas, somar as 2 notas, que não eram nem notas, é variável A e B, mas eu já vou chamar de notas, né, para economizar código. Se ele for maior que 10, ele dá um fprintf. Esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, ó, isso aqui. Como eu sou preguiçoso, eu vou chamar de nota, já que eu aproveito depois para ir estendendo o programa. Limpo a tela, dou um clear all, de novo, CLC limpa a tela, clear all limpa todas as variáveis. Primeira coisa que eu vou fazer agora é pegar a nota 1 e a nota 2. Nem estou pedindo o nome do aluno, tá? Para fazer a substituição aqui com A e B, tá? Nota 1 igual input, abro, entre com a primeira nota. 2 pontos, fecha, e ponto e vírgula. Depois, como eu sou extremamente preguiçoso, né? Vocês já devem ter notado isso, nada se cria, nada se transforma, tudo se copia aqui, 2, entre com a segunda nota. Pronto. Então, na verdade, a minha entrada de dados, nota 1 e nota 2, está pronto. Aqui ele pedia para botar em X. Vamos botar em X. Daí eu tinha falado para vocês, eu não precisaria inicializar, mas eu acabei de falar que uma boa técnica é você sempre inicializar suas variáveis no início do programa. Então, aqui até eu vou botar aqui para vocês. Apenas para inicializar a variável x, que depois vai virar uma média. Então, o que eu vou fazer? A nota 1, a nota 2, que eu estou substituindo por A e B aqui, eu tenho que somar elas. Então, nota, underline 1, mais nota, underline 2,
vai ser jogado em X. Legal. O problema pedia entrar com A, entrar com B, eu só substituí por nota 1 e 2, somar em X e verificar se o X é maior que 60, era para dar o display na tela. Era exatamente isso que está aqui no meu mouse. Eu sei que está pequenininho, mas está isso. Então, o C é if. Pensam assim, ó, se eu boto um if, pessoal, eu tenho um end, ó. Viram que eu dei um end lá no meio, ele já me jogou para a esquerda e ele deixou em laranja? Então, ele começou aqui, o comando terminou aqui. Daí eu vou voltar. Eu tenho que ter uma condição. Qual é a condição? Se é o x for maior que 10. X maior que 10. Daí vocês podem me perguntar, eu tenho que botar essa condição entre parênteses? Não é obrigatório, se for uma condição só. Se for mais de uma condição, quando a gente trabalhar com ou com e, vocês vão ver que eu vou botar entre eu tenho problema de colchetes e parênteses, e entre parênteses, tá certo? Não precisa. Pode botar, não influencia em nada, se eu botar. O que é? Fazer isso aqui, ó. Pode botar o opcional, certo? Por enquanto eu vou deixar assim, para depois a gente retorna. Então, se o x, que é a soma de nota 1 mais nota 2, for maior que 10, eu vou ter que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é mostrar esse valor na tela. Como eu mostro? F, print F, abre parênteses, coloco o que eu vou escrever. O que era o valor, né? O valor de x é... o E fica horrível, vou fazer o E assim. É 2 pontos percento de, para mostrar um decimal, tá certo? Fecha, vírgula, o que eu vou mostrar? O x, que é a variável x, fecho, ponto e vírgula. Então, vamos lá. Entro com nota 1, entro com nota 2, somo nota 1 com nota 2, jogo... não faz isso comigo. Deixa eu só copiar porque ele desconectou, né? Porque às vezes ele cai fora, isso aí já é outro macete para vocês fazerem. Deixa eu ver se ele conecta e fica. Para me aconteceu, eu perdi o código. Não conectou. Beleza. Desculpa. Entra com a nota 1, entra com a nota 2, soma a nota 1 com a nota 2, bota em x, testa se o x é maior que 10 e vai dar o display. Se não for, ele não vai fazer nada. Aqui eu já vi que tem um erro, ó, pessoal. Estão vendo essas pinhas aqui, ó? Essas pinhas estão sobrando. Isso com certeza vai me dar um problema. Então eu já vou deletar. Vou salvar, salvou e vou rodar. Ele vai me pedir para limpar a tela, entre com a primeira nota, que não é a primeira nota, né? É maior que 10, vou dar um valor menor. 2 e 3. 2 mais 3 é 5. 5 não é maior que 10, não vai fazer nada. Pronto. O que ele fez? Não fez nada. Por quê? Porque ele não entrou, ele não atendeu essa condição em que x é maior que 10 e não deu o fprintf. O que ele fez? Não fez mais nada porque não tem mais código. Agora eu vou rodar, eu vou botar um valor maior que 10. Então, para não ter dúvida, 12 mais 13 dá 25, né? O que ele botou? O valor de x é 25. Por quê? 25 é maior que 10 e deu fprintf. Pronto, está resolvido. Esse era o nosso primeiro exemplo. Se vocês se lembrarem, o segundo... Tudo beleza até aqui, pessoal? Estão acompanhando? Sim, tudo certo. Ok, obrigado. O nosso segundo exemplo era o quê? O nosso segundo exemplo, ele já tocava no sentido de ter uma média, certo? Não mais a soma, efetivamente, das duas variáveis, mas essas duas variáveis seriam somadas e dividido por 2 para dar média. Está aqui, efetivamente, o algoritmo genérico, está aqui o equivalente no Scratch, está aqui o código. Vamos transformar esse nosso programa aqui naquela linha de nada se cria, nada se perde, né? Tudo se copia. Transformar ele aqui, efetivamente, na média. Então, esse x não vai ser mais x, eu vou chamar a variável média. Obviamente, aqui esse x passa a ser média, só para ficar correto. O que vai ser a média? A soma das duas notas. Daí, o que eu vou ter que ver? Eu vou ter que ver se ele passou. Se ele passou, a média dele tem que ser maior que 60. Beleza. Eu acredito que sim. Então, se a média dele for maior que 60, eu vou colocar
o aluno foi aprovado com a média, não vou botar acento, média, 2 pontos, percento de, não é mais X, mas a média agora se chama média. Média. E aí, vocês acham que está certo ou não? Vai funcionar? Sim ou não? Não, você não dividiu por 2. Ah, tá esperta, hein? Parabéns, isso aí. Se eu posso fazer isso, se eu dividir a média, tô brincando, né? É a Mariana, né? Por 2. Pronto, resolvido. Agora eu acho que está certo. Eu zero a média, pego a nota 1, pego a nota 2, faço nota 1 mais nota 2, desculpa, dividido por 2 e vai para a média. Daí tu vai me perguntar, Salles, eu não tem que dar uns espaços aqui? Tanto faz. Tá? Ele aceita das duas formas, não tem problema. Precisa botar um parênteses aqui, ficaria mais elegante matematicamente, sim, mas também não tem problema, porque ele vai somar isso aqui e dividir o resto por 2. A precedência sempre vai dar, resolve o que está no parênteses dentro e depois o que está fora. Se tiver outro, vai fazer a mesma coisa, precedência de dentro para fora, tá? Então, isso vocês têm matematicamente, tá? Como a gente fazia sempre, como a gente sempre fez. Vamos ver se funciona? Vou rodar. Então, entre com a primeira nota. 85, 94, e ele botou a média 85, 89,5. Vamos lá. O Octave faz uma coisa que eu não sabia, o MATLAB não faz isso, o MATLAB trunca, pessoal, tá? Mais uma que eu aprendi. Porque eu botei só decimal aqui, ele deu com vírgula, ó. No MATLAB, se tu bota decimal, ele iria botar só 89 aqui. Ou no máximo, se fosse 86, ele ia arredondar para 90. Aqui eu notei que ele faz isso, não sabia disso, tá? Mas se vocês quisessem formatar melhor a saída aqui, teriam que botar .2F, para ficar 2 casas, aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Então, funcionou o meu programa. Deixa eu só botar aqui para eu comecei a falar e não mostrei para vocês. Vamos ver, era 95, falei 84? 84? 89,50, porque eu formatei a saída com 2. Mas se botar decimal, agora mais uma que eu aprendi, tá? O Octave também coloca. Geralmente, o MATLAB, geralmente o MATLAB não faz isso para vocês. Mas ok, então a gente já resolveu esse problema aqui parcialmente, tá? O que é parcialmente? Porque aqui ele pedia o nome do aluno. Eu não botei o nome do aluno ainda. Eu pedi as 2 notas, calculei a média. Não tem problema. Eu venho aqui e vou introduzir o nome da criatura, né? Como eu vou botar chamar nome? Variável nome. É igual a um input entre com o nome do aluno, 2 pontos, fecha, assim, ó, tá 2 aspas sempre, e pronto. Funciona assim? Já devem estar pensando, se ele me perguntou, por que não vai funcionar, né? O que eu estou esquecendo? Do S. Isso. Nome é uma string. Se é uma string, eu tenho que passar o parâmetro que eu vou entrar com a variável com uma string. Pronto. Agora sim vai funcionar. Eu passei o parâmetro dizendo que o que eu vou digitar lá vai ser armazenado na variável nome como uma string. Aquilo que a gente já conversou no início da aula. Vou salvar, só está pedindo o nome, mas eu tenho que mostrar esse nome se a criatura for aprovada. Então, o aluno foi aprovado com média. Então, não é o aluno. Eu vou botar aqui 1% S porque eu quero que saia uma string, um texto. Obviamente, esse S precede o ponto 2F. Então, ele vem antes. Se ele vem antes, eu vou botar a variável nome, depois a variável média, porque este vai para esse percento, esta vai para este percento. Este vai ser uma string, este vai ser um ponto flutuante com 2 casas depois da vírgula. Beleza, então vamos ver se deu certo? Vamos aprovar a criatura de novo.
A criatura, no caso, o Paulo. 97, agora ele se puxou. 97 e 99. O Paulo foi aprovado com a média 98. Já se o Paulo desse uma borboleteada aí e não tivesse o nome 34, foi mal. Esquece. É o que dá não ler, né? Entre Conome, Paulo, 34 e 56. O que aconteceu? Não aconteceu nada, porque, agora eu me compliquei, né? 34 e 56 dá 60, 90, 90 dividido por 2, 45. 45 não é maior que 60, ele não vai dar esse print. Se ele não vai dar esse print, ele não vai mostrar nada, vai vir para cá e vai fazer o quê? Não vai mostrar nada porque o Paulo não foi aprovado. Então está resolvido. Então eu já sei entrar com strings. Obviamente, eu já sabia entrar com valores, já sei fazer operações matemáticas, já sei usar um desvio condicional simples. Mas digamos o seguinte, fica feio assim, né? Além da criatura não ser aprovada, eu nem falo para ela, né, que ela reprovou. Se eu quero reprovar, ele é simples. Eu boto um desvio condicional composto. Então, além do if, olha que legal. Eu vou digitar else aqui e ele já vai colocar à esquerda, itemizando ele corretamente. Olha que legal. Else, ele já jogou lá para o lado. Por quê? Eu vou dar um Enter. Porque este comando está no mesmo nível deste. Se isso é verdade, roda isso. Se isso não é verdade, roda isso. Se isso começou, aqui terminou. Eu posso ter vários comandos aqui, pessoal. Eu posso ter vários comandos aqui. Qual o comando que eu vou botar? De novo, né? Porque eu vou botar a mesma coisa, no entanto, dizer que ele foi reprovado. Claro, né? O %S, nome da criatura que entrou lá, foi reprovado com a média a partir das notas dele aqui. Pronto. Aqui agora, de qualquer forma, independente das notas que eu vou colocar aqui para o Paulo, vai aparecer uma mensagem. O Paulo, nesse caso, foi reprovado com a média 28,50, porque 23 mais 34, somado, dividido por 2, dá 28,50. Ok, pessoal? Conseguiram entender a lógica aqui do processo? Sim. Beleza. O que a gente vai fazer agora, então? O que eu fiz nada mais foi, pessoal, de quem chegou depois, a gente só seguiu. Deixa eu só estabilizar a imagem aqui de novo, tá ok? Para mim demora um pouco, eu já expliquei a vocês do monitor externo, agora voltou. O que eu fiz até então foi passar todos esses slides que a gente havia explicado, tá? Tá tudo aqui detalhado, tá? Sempre aqui tem o código em Scratch, tem o código equivalente no MATLAB ou no Octave, e efetivamente aqui também tem o código, o desvio condicional composto, que eu não tinha o código que eu acabei de fazer lá, que era justamente fazer esse exemplo 2 aqui. Vamos alterar o código do Octave do exemplo 2 para dar ele aprovado ou reprovado, foi exatamente o que a gente fez lá. Aqui está o código em Scratch, daquilo que a gente botou codificado lá em Octave. E depois a gente vai dar continuidade ao quê? Quando eu coloco o if lá e boto uma condição, eu ainda falei para vocês, aquela condição pode estar entre parênteses ou não. Se ela for uma condição simples, ou seja, uma apenas, a gente testava se x era maior que 10 e depois a gente colocou se a média era maior que 60. Eu posso fazer composições disso, posso fazer maior e igual. Por exemplo, maior que 60 lá, a gente não fez, mas eu não vou voltar lá, mas se eu botava 30 e 30, ele estava aprovado ou reprovado? 30 e 30 vai dar 60, tá? Desculpa, 30 e 30 dá 60 se for a média 30, mas digamos que a média fosse 60. 60 não é maior que 60, ele estaria reprovado. Para ele ser aprovado com 60, eu teria que botar lá maior igual. Posso fazer condição composta? Posso, sem o menor problema. Eu uso o operador maior igual. E ainda eu posso, pessoal, combinar, fazer e ou e não. O não é o mais chato que a negação, que ele fere a nossa lógica. Mas vamos explicar primeiro o e e o.
O E é o operador @e-comercial, e-comercial. Ele significa E. É tipo assim, ó. Para ti ser aprovado, tem que tirar uma nota igual ou... desculpa, não, tem que ser... para ti ser aprovado, tu tem que ter uma nota maior que 60 e uma nota 1 superior a 3, maior que 3, por exemplo. Tu não pode tirar, independente da tua média, tu não pode tirar menos do que 3 em uma primeira nota, nota 1. Eu iria usar o E, o operador lógico E, quando eu teria duas condições. E as duas condições têm que ser satisfeitas. Nesse exemplo que eu dei, a média tem que ser maior que 60, média maior que 60, e a nota 1 maior que 30. Ou seja, ele não pode tirar menos de 30 na primeira nota, senão ele está rodado. Se ele tirar 70 de média e tirar menos de 30, ele está rodado. Se ele tirar 45 na primeira nota e menos de 60, ele também está rodado, porque as duas condições têm que ser verdadeiras para ele ser executado. Isso a gente usa o operador E. Depois a gente faz exemplo, não se estressem com isso. Então, por exemplo, aqui está dando um exemplo. Se x é maior que 0 e x é menor ou igual a 10, eu estou falando do intervalo de 0 até 10. Se eu digitar 5, está nesse intervalo. Digitar 1, está nesse intervalo. Digitar 10, está nesse intervalo, porque tem o igual aqui. Digitar 11, não está no intervalo. Tá? Porque 11 é maior ou igual a 0? Claro que é. Mas ele não é menor ou igual a 10. E tem que ser E. Tem que ser as duas condições verdadeiras. Esse é o conceito de E. Já o OU, que usa esses dois risquinhos que a gente chama de pipe, tá? Na computação, esses dois risquinhos aqui, eles estão aqui embaixo no teclado, tá? Vocês vão procurar. No meu teclado, aqui ele está à direita, no lado do P lá. Ali é o pipe. Alguns teclados, eles estão embaixo, ali perto do L, por ali. Vocês procuram onde é o pipe do teclado de vocês. O OU é o pipe. O OU é quando uma das duas condições estão verdadeiras. Por exemplo, A é igual a 9 ou A igual a 3. A igual a 5 não é verdadeiro, porque não é igual a 9 nem igual a 3. A igual a 3, A igual a 9, não. Mas A igual a 3 é. Uma das condições é verdadeira, ele é considerado verdadeiro. Tem a tabela verdade no próximo slide, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas é assim que funciona. Ou é quando uma ou outra está certa. Ah, mas se tiver 5 condições, se tiver 5, tu já está com uma lógica meio esdrúxula, tá? Porque a gente não faz tantas condições, ou. Mas se qualquer uma delas for verdadeira, ele vai entrar. E o E é o oposto. Ah, tem que ser maior que isso, tem que ser maior que isso, tem que ter... se uma delas não for, ele não entra. E é condicional a todas verdadeiras. Ou uma delas, sendo verdadeira, entra. Tá? E a negação, né, o não, que é representado pelo til, o til igual é negação. Então, A é diferente de 9, então o que vai acontecer? A é diferente de 9, ela é verdadeira sempre quando ele for diferente de 9. Só vai ser executada aqui, não vai ser executada, pessoal, quando for 9. Isso aqui é meio chato, porque tu tem que pensar na lógica inversa do que você sempre falava. O que é o não verdadeiro? É falso. O que é o não falso? Verdadeiro. Tem casos que vocês podem usar. Tem que usar isso? Não, isso é opcional, isso depende da tua lógica. Geralmente as pessoas não usam as negações. Tem alguns problemas matemáticos que tu usar a negação fica mais fácil, tá? Mas não vamos entrar no caso aqui. A gente simplesmente cita para vocês que é a negação e é o princípio da lógica inversa. Ele vai ser verdadeiro quando ele é falso, porque é negação, e vai ser falso quando ele é verdadeiro. Porque tu está negando. Geralmente a gente aconselha no início vocês não usarem, tá? Até vocês terem um domínio maior dos outros operadores. Não que não possa, por favor. Como eu falei,
operador lógico E tem uma tabela verdade, que a gente chama. Quando tu usa E, a primeira condição e a segunda falsa, a resposta, obviamente, é falsa. Por exemplo, aqui no diagrama de bloco, ó. Se a primeira condição é falsa e a segunda condição é falsa, ele não vai executar, porque ele é falso. Tá aqui. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ele continua sendo falso, porque uma delas era falsa. E se ele invertesse, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a mesma coisa. Uma delas está falsa. Ele somente vai executar essas instruções se a primeira condição for verdadeira, se a segunda condição for verdadeira, daí ele é verdadeiro. Pegaram a ideia? Então, somente será verdadeira usando E quando ambas as condições, ou as N condições, porque tu pode botar quantas vocês quiserem, o céu aqui é o limite, mas daí você tem que botar entre parênteses E, entre parênteses E, entre parênteses E, para separar isso, tá? Mas já digo para vocês, não é uma coisa muito inteligente, tá? A gente tem formas de fazer melhor do que fazer uma tripa de E's. Fazer os laços encadeados, aquilo que a gente já viu dos triângulos, o exemplo clássico dos triângulos, né? É um triângulo, entra no laço, e daí depois tu começa a definir os filtros para isso, não ficar fazendo montes de E. Por que, Salza, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Primeiro, é ruim de interpretar. Segunda, todo o programa ele vai executar para todas as instruções, todas as entradas, todas aquelas condições. Quando está escalonando ele, botando ele aninhado, você, por exemplo, você iria no exemplo do triângulo. Se tu bota tudo como E, o que ele vai acontecer? Ele vai testar para todas as possibilidades de entrada os 4 tipos, que são os 3 triângulos, se ele não é triângulo. Tu não precisa fazer isso. Porque se ele não é triângulo, eu já não preciso fazer esses outros 3 testes. Entenderam que vocês deixaram mais complexo e vai demorar mais para executar o programa de vocês? Vai ter o mesmo efeito no final, mas não é muito inteligente. Não é muito usual, porque você deixa a máquina trabalhando desnecessariamente. Então, a ordenação dos operadores lógicos tem muito sentido e tu deixa um programa mais otimizado ou menos otimizado. Vai te dar um bom programador ou não. E pode ver que não é o algoritmo, é a implementação daí. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de sair do algoritmo lá de resolução para, propriamente dito, os códigos. Tem um pouquinho ali de intelecto nesse processo, tá? Apesar que o maior intelecto está na resolução algoritmo. Operador lógico E. Aqui tem um exemplo utilizando o operador lógico E. Escreva um programa que, a partir da digitação de um determinado número, estabeleça se o mesmo está dentro de um intervalo, se está dentro da faixa de 20 a 90. A primeira pergunta aqui, isso aqui está meio ambíguo, né? Está dentro da faixa de 20 a 90. 20 e 90 estão inclusos ou não? Essa poderia ser feita uma pergunta, né? Porque não está claro aqui. Na faixa de 20 a 90. Na faixa de 20 a 90, eu estou incluindo 20 ou não estou incluindo 20? Eu vou pressupor aqui na resolução, porque eu já estou vendo que tem um igual aqui, que eu estou incluindo 90, estou incluindo... estou incluindo 20, estou incluindo 90. Então, vamos lá, como funciona efetivamente o código. Limpa a tela, limpa tudo, pega a entrada, que é única, um número qualquer, o número input entra com o número, joga a entrada para dentro do número, um if encadeado. Então, ele vai ter 2 condições. Se é verdadeiro, ele entra entre o if e o else, se é falso, entre o else e o end. Qual é a condição, ou as condições? São 2. Se o número é maior ou igual a 20 e o número é menor ou igual a 90. 20, número é maior ou igual a 20? Sim. E o número 20 é menor ou igual a 90? É. A condição primeira é verdadeira, a condição segunda é verdadeira, ele vai dizer o número 20 está na faixa de 20 a 90. E vai apresentar o número aqui no %D. Perfeito. Vamos pegar outra faixa, 19. 19 é maior que 20? Não, falso. E 19 é menor, igual a 90? É verdadeiro, mas ele está pedindo E. Quando tem uma falsa, ele já não entra, ele vai cair depois do else e vai dizer o número, número
19 está fora da faixa entre 20 e 90. Pronto, resolvi o problema com o operador lógico E. De novo, poderia ter outros aqui, o céu é o limite. Não é muito aconselhável. Tu tem que achar uma outra lógica. Mas, em alguns casos, vocês vão precisar compor mais de 2 condições. Não tem limites, pessoal. Tá? Quantas forem necessárias. Operador lógico OU, tá? Aqui o cara que colou essa imagem que estava com problema, né, cara? Tortinho. Mas vamos lá. Utilizado quando pelo menos um dos relacionamentos lógicos de uma condição precisa ser verdadeira. Aquela história. A tabela verdade do OU é diferente. A condição 1 é falsa, a condição 2 é falsa, bom, daí não tem o que discutir, é falso. A condição 1 é verdadeira e a condição 2 é falsa, ou então ela é verdadeira, porque uma delas é verdadeira. Se eu for ao contrário, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, tem um verdadeiro, ela é verdadeira. E se ambas as condições forem verdadeiras, obviamente ele vai ser verdadeira. Vocês podem ver que é justamente o oposto do E. O E, para ser verdadeiro, ambas, ou a totalidade das condições, se eu tiver mais do que 2, tem que ser verdadeiras para ele ser considerado verdadeiro. Aqui, se uma das condições, N condições, você pode ter também, for verdadeira, ele é verdadeiro. Pode ver pela tabela verdade aqui. Tendo uma condição verdadeira, ele é verdadeiro. Então, ele inverteu. Ele só tem uma possibilidade, quando está usando 2 condições, de ser falsa. Ambas serem falsas. É bem trivial isso, né? Acho que é bem lógico também. Aqui o exemplo é escreva um programa em português estruturado que a partir da digitação de um determinado sexo estabeleça se o mesmo é válido ou não. Limpa a tela, limpa as variáveis, pede a variável sexo aqui efetivamente é uma string, porque eu estou vendo aqui o parâmetro string, e ele testa a variável string igual a m, ou sexo é igual a F. Se eu escrever masculino, se eu escrever feminino, se eu escrever masculino com M, ou botar um M simples de masculino maiúsculo, ele não vai reconhecer, pessoal. Porque tem que ser igual o que está entre aspas. Então, aqui ele já deixou a dica, ó. Digite o sexo M minúsculo se for masculino, ou F minúsculo se for feminino. Então, aqui eu tenho que ter, quando for M, isso aqui é verdadeiro. Daí ele vai colocar efetivamente o quê? Sexo igual a M, verdadeiro. Ou sexo igual a F, não, M não é igual a F, mas uma condição é verdadeira, o que ele vai dizer? Display sexo válido. Se tu digitou masculino ou M maiúsculo é igual a M minúsculo, não, falsa condição. É igual a F minúsculo? Não, falsa, entra no else, sexo inválido. Tá certo? Claro que aqui ele está sendo meio preconceituoso, né? Está só pegando só masculino e feminino. Mas era só para exemplificar aqui, pessoal, a questão do igual. Ele, quando tu faz comparação de string, tem que ser igual o que está entre as aspas. E o MATLAB e o Octave faz diferenciação de letra maiúscula e letra minúscula. Tomem cuidado disso, com isso. Tá ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a implementar no Octave, nós, no caso, vocês, né? Altere o código da atividade 1 para contemplar a possibilidade de aprovar o aluno se sua média for igual ou superior a 60. Eu não falei lá para vocês, mas a gente só estava fazendo se ela era maior do que 60. Podem depois brincar com aquele código que a gente escreveu junto ali. Ele, se tu botar uma média 60, ele vai dar reprovado. Por quê? Porque 60 não é maior que 60. Então, vocês têm que adicionar o igual. Isso é hiper fácil de fazer, né? Tá? Isso aqui vocês fazem com o pé nas costas. Atividade 3. Vamos começar a complicar um pouquinho. Modifique o algoritmo na questão anterior, aquela da média, aquela que a gente fez lá no Octave. Depois eu deixo ela na tela ali para vocês darem uma olhada de novo, relembrar o caso.
Modifica o algoritmo da questão anterior, da média, para atender a essa nova classificação. Antes eu tinha só aprovado e recuperado, e reprovado. Agora eu estou dando uma chance, né, para a criatura aqui no meio, recuperação. Quando ele está aprovado, caso a nota esteja no intervalo de 0 a 100, de 100 a 70, ele está aprovado. Tá? Dentro, sempre quando eu falo aqui no intervalo, ele está, se for de 100 até 70, ou seja, 70 para cima, podem fazer essa leitura, ele está aprovado. Não tirou 70 para cima, posso cair numa outra condição. Penso nisso, para não ficar fazendo múltiplas condições. Ele está aprovado, encerrou. Ele não está aprovado, eu vou ver se ele está em recuperação. Se ele está em recuperação é o quê? Se a nota for maior ou igual a 50 menor ou igual a 69. Daí ele vai estar em recuperação. Bom, se ele não está aprovado, se ele não está em recuperação, caiu no else, reprovado, não precisa nem fazer mais nenhum teste. É no caso que ele está entre 0 e 49. Aqui eu já estava dando as dicas para vocês, é quando vocês usam a questão de compor, olha aqui, foi exatamente isso, ó. Se a média é maior que 49, aqui, ou no caso dele, desculpa, está aqui em cima, se a média, se a média é igual a 70 ou maior que 70, está aprovada a criatura, já não faz mais nada. Se não, tu abre um outro if e testa, se a média for menor que 40, ele está em recuperação, maior que 49, desculpa, em recuperação. Se não, eu não preciso testar mais nada, eu já caio aqui no senão e digo que ele está reprovado, porque ele não passou, ele não está em recuperação. Se ele não passou, se ele não está em recuperação, ele está reprovado. Então aqui já está resolvido, basta vocês converterem isto aqui em uma linguagem do Octave lá, em comandos do Octave, não em uma linguagem. A atividade 4 de vocês, são essas duas aqui, né, que vocês têm, é aquela que a gente brincou, e eu tenho até o código dela aqui para vocês, daquela questão das formulações dos números, vocês recordam, pessoal? Que, por exemplo, 2025, tu divide ele em duas partes, a primeira parte tem o 20, a segunda parte tem o 25, soma 20 com 25 dá 45, 45 ao quadrado dá 2025, que é exatamente o mesmo número. Então, existem 3 dessas ocorrências com dígitos, com 4 dígitos, né? Que é 2025, 3025 e 9801, que é justamente este problema aqui que vocês têm que resolver. Isso aqui já está posto no algoritmo, vocês já resolveram aqui no Scratch. Eu quero que vocês convertam este problema, este algoritmo, em um problema em que você coloca 2025, ele te dá um display lá, 2025, ok. Se ele não me dá, se eu boto 1, 2, 3, 4, ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada para mim, porque o número não bate com essas condições. Se recordam, pessoal, que aqui a gente usava a história do mode, né? Não usava do mode, desculpa, aqui eu usava o termo resto. Isso eu vou ter que explicar para vocês. Existem alguns comandos, algumas funções pré-definidas, e uma delas é para pegar o resto da divisão. Assim como no Scratch, só estou esperando voltar. Assim como no Scratch, pessoal, tinha, deixa eu reconectar. Aqui está o código, tá, pessoal? Que a gente estava brincando, é só vocês... Aqui, se vocês... É só para não complicar aqui, ó, maior que 60, deixa eu fazer a média 60, só para finalizar aquela outra parte. Nome do aluno Paulo, a nota dele é 60, a nota dele é 60, o que vai acontecer? O pobre coitado foi reprovado. Claro que ele foi reprovado, mas ele tirou 60, sim, mas ele tem que tirar uma média maior de 60. Ah, e se eu botar maior ou igual, funciona? É, só isso. Mas eu não vou dar essa chance aqui para vocês, tá? Vocês resolvem depois. Mas o que eu estava falando antes? A gente estava falando o resto da divisão. O Octave, pessoal, ele tem uma parte que é interessante, e não para agora, para essa disciplina, porque eu dou os comandos que vocês querem, mas que está aqui, ó, gente, que é a parte da documentação dele. Então, eu posso botar aqui, posso colocar aqui, eu já deixei aqui o link. Isso aqui, ó, podem, se vocês têm problema com inglês, ó, traduz para o português, sabe que o Chrome faz isso, bota em português e vem em documentação. Documentação, eu sei que o comando é um mod, mas se vocês
pesquisasse um comando e não sabem como ele funciona, tu bota o comando aqui, nossa, tá lento essa rede hoje, e procura o mod, compute the módulo de x de y. Clico em cima dele, e ele vai para a página de documentação. Ah, eu tenho problema com inglês, não tem problema, bota para traduzir para o português, o navegador faz isso para vocês. O que é o mod? É o módulo, ele calcula o resto da divisão de x por y. Ah, é só eu botar mod, abre parênteses, x, vírgula, y, ele pega o resto da divisão de x por y e joga ele para dentro da minha variável? Isso. Então, vamos ver se isso é verdade. Mod 4 de 2, onde x é 4, y é 2, tá? Eu posso botar ou uma variável ou um inteiro. 4 por 2 aqui, o que ele vai devolver para mim? 0. Porque se eu pegar 4 dividido por 2, 2 vezes 2 dá 4, qual é o resto dessa divisão? 0. Já se eu fizer a mesma coisa e colocar 5, ele tem que me devolver 1, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 5 sobra 1. É o resto da divisão. Pois bem, é 1. Por que eu estou passando isso? Isso é uma função pronta e vocês podem usar dentro aqui dos comandos, mod A, vírgula B. Funciona. Posso fazer assim, ó. C recebe o mod de A, vírgula B. O que é? Ele vai pegar a variável A, dividir por B e botar o resto em C. Vamos ver se isso é verdade? Vamos pegar A igual a 10... P igual a 2, e daí se eu fizer C recebe mod de A, vírgula B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 10, vou botar aqui, dividir por 2, vai dar 5, 5 vezes 2, 10, não vai sobrar nada, vai ser 0, vai jogar 0 para C. C tem 0. Pronto. Isso pega o resto da divisão. Se eu botasse, por exemplo, SQRT, tá? SQRT4, SQRT4, ele devolve 2. Ah, raiz quadrada. Square. Então, é o acrônimo sempre em inglês. Então, tem várias funções. Não precisa ir lá na página de referência para buscar, se tu quiser, mas aqui não tem traduzir. Tu pode dar simplesmente SQRT aqui, help, me ajuda, né? Ele te dá toda a sintaxe em inglês. Aqui vocês não têm o botãozinho direito jogar no português, porque isso aqui é só numa página HTML que faz, tá? Tem essa questão. E o Chrome, só os outros navegadores não têm essa questão. Mas tem que fazer uns outros macetezinhos. Mas o Chrome é mais simples, é só botão direito e procurar. Então, é assim que vocês vão procurar as funções que vocês precisam no Octave, tá? A priori, quando precisa, neste caso aqui, vocês vão precisar efetivamente pegar o resto da divisão, porque se tu olhar, a gente implementou aqui como resto, aonde está aqui, ó, resto, é um mod, número dividido, ó, número, vírgula, divisor, ele já consta aqui, então precisa para resolver a função mod. Geralmente, eu passo as funções para vocês, porque com o passar do tempo, vocês vão começar a pesquisar, vocês vão começar a conhecer a linguagem, daí vai adiante. Mas para esta fase inicial de programação, a gente geralmente dá o programa para vocês, o problema, e diz, olha, nesse problema vocês vão ter que usar o resto da divisão, que é o caso aqui que a gente já tinha resolvido isso, mas a gente resolvia isso por um bloco, eu dou o comando equivalente. Então, a ideia agora, pessoal, é que vocês, na ordem, alterem este programa para fazer o igual, depois vocês façam essas duas atividades, que é a atividade 3 e a atividade 4. A 3 é uma extensão, né, pessoal? Aqui eu estava aprovando ou reprovando, vocês vão ter que achar uma outra lógica, olhando aqui o problema, olhando o algoritmo aqui, resolvido em Scratch, e vocês devem adequar este problema aqui, esse exemplo. E depois vocês fazem esse do número, que vai demandar um certo tempinho, não tanto, porque você já tem ele resolvido aqui, é só equacionar ele aqui nos comandos certinhos, e depois vocês vão começar a lista de desvio condicional que vocês têm até a semana que vem para entregar. A lista já está posta aqui no Scratch, no Classroom, tá? Lista de exercício no Octave. Então, aqui está a nossa lista de exercícios, e aqui estão os exercícios para quem chegou depois do início da aula. Aqui estão os exercícios resolvidos na aula anterior, num arquivo
aula_01.zip. Aqui dentro estão todos, acho que eram 5 exercícios, não me falha a memória, e eram 5, e mais o exercício, um exemplo, que é esse aqui, o que a gente usou, um exemplo de como usar o fprintf, também está lá. Legal, pessoal? Agora vocês vão ter o prazer de eu ficar quietinho um pouco, e a ideia é que, na ordem, se vocês têm dúvida, evidentemente, vamos fazer o esquema de sempre, podem me perguntar aqui sem problema, ou eu vou ir também para a nossa sala de dúvidas, tá? De novo, eu só cliquei aqui ó, em atividades, vocês vêm na disciplina, atividades, este Meet aqui, abre uma próxima sala de dúvidas. Tá lento hoje. Não tá truncando tudo a minha voz, tá tranquilo, pessoal? Tô achando tão lento aqui para carregar a página. Eu já entrei na sala de dúvidas aqui, só obviamente eu fechei o microfone para não dar microfonia, e daí naquele esquema, vocês podem me perguntar as dúvidas aqui, ou me perguntar chamalada, eu faço aquele esquema, fecho aqui e entro na outra sala. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tô achando que tá lento para carregar a página. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Ok, obrigado, Jefferson, obrigado, Maurício. Bom, pessoal, eu vou parar de gravar.